Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é o panorama atual dos hospitais psiquiátricos. Olá, amigo da TV Mundo Maior e do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os hospitais psiquiátricos. A origem dos hospitais no mundo inteiro está diretamente ligada à igreja. Era inicialmente um local onde iam os pacientes para morrerem e eles eram cuidados pelas freiras. Aqui no nosso país a gente tem uma tradição com as Santas Casas, que são originadas dessa ligação entre o hospital e a religião. E nós temos oportunidade de ver aí espalhados pelo Brasil hospitais católicos, hospitais evangélicos e hospitais espíritas. Os hospitais espíritas, e na minha opinião não por acaso, estão sempre relacionados à psiquiatria. E o que tem acontecido com esses hospitais? Como eles trabalham? Será que o espiritismo realmente influencia no método terapêutico dessas instituições? Hoje nós trouxemos a terapeuta ocupacional Camila Casaletti, que trabalha no Hospital Evangelista, João Evangelista, que é espírita, e que vai nos falar um pouquinho sobre essa realidade. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com a terapeuta ocupacional Camila Casaletti, que trabalha no Hospital João Evangelista, né, que é um hospital psiquiátrico, certo? Isso, um hospital psiquiátrico espírita. E espírita ainda por cima. Bom, Camila, me diz uma coisa. Como é que tem bastante hospital espírita aqui no Brasil, em São Paulo? Como é que quantos existem? Então, eu já ouvi dizer que hospital psiquiátrico espírita é que nem feijoada, só tem no Brasil, certo. Né? E existem muitos, em diversos estados. Aqui no estado de São Paulo a gente tem cerca de uns 35 hospitais psiquiátricos espíritas. Então é um número bem... É um número expressivo, né? Sim, expressivo. E como que surgiram esses hospitais? Então, eles surgiram a partir dessa compreensão do espiritismo de que o indivíduo, enfim, ele tem diversas dimensões, né? Ele é um indivíduo complexo e é necessário cuidar tanto da parte física quanto da parte mental e também da parte espiritual. Certo. Né? De todos esses âmbitos. Então, os hospitais psiquiátricos espíritas, eles nasceram para poder oferecer um atendimento mais integral, um atendimento diferenciado aos indivíduos. Poder oferecer também, como terapia complementar, a terapia complementar espírita. Então, além de ter o tratamento convencional, oferecer esse recurso a mais. Certo. E é interessante, né, porque a própria Organização Mundial de Saúde já coloca o componente espiritual, né, como um fator importante, né, para a melhora do indivíduo, né? Então, a gente pode dizer que os hospitais psiquiátricos, principalmente os espíritas, né, já estão dando um passo à frente, né, nesse âmbito. Exatamente. E como que fica a questão da religiosidade e da saúde? Então, nesses hospitais é entendido da seguinte forma, como eu já disse, todos esses aspectos do indivíduo têm que ser levados em consideração. O atendimento espiritual, ele é oferecido de uma maneira complementar, né? Não é alternativo, então um não substitui o outro. E nos hospitais psiquiátricos espíritas, eles são desenvolvidos de diversas formas. Essa terapêutica espiritual é oferecida de diversas formas. Na maioria dos hospitais, o foco é o espiritismo mesmo. Então, se oferece atendimento espírita para os pacientes que quiserem, e alguns outros hospitais espíritas estão abrindo aí para outras denominações religiosas também poderem atuar com os pacientes que escolherem outras denominações, né? Tem que ter a liberdade de escolha e livre-arbítrio. Certo, né? Não é porque o paciente está indo a um hospital espírita que ele é espírita, né? Exatamente. Os pacientes podem chegar de diversas formas. Eles podem chegar através do SUS, eles podem chegar através do convênio. Não necessariamente é uma escolha do paciente ser atendido no hospital espírita, né? Então, a gente tem que também dar abertura para que ele possa exercer sua espiritualidade, sua religiosidade da forma como ele escolher. Né? Certo. Então, eu diria que para o paciente espírita, né, fica mais fácil falar sobre espiritualidade, sobre questões, né, do espírito, do perispírito. Como que é feita essa abordagem num paciente, então, de uma outra religião? Um paciente católico, um paciente evangélico? Como que vocês conseguem chegar nessa realidade de outras religiões?
Então, agora eu vou falar um pouco da nossa experiência no João Evangelista, né? Certo. A gente aborda o paciente, né? E pergunta para ele, explica um pouquinho a proposta do hospital, que o hospital é espírita, mas existe uma abertura para que ele possa escolher em que denominação religiosa ele quer ser atendido. E nós contamos no João Evangelista com parceiros, né? Além dos voluntários espíritas que já temos na instituição, nós temos parceiros de outras denominações religiosas que vêm oferecer atendimento aí para os pacientes que escolherem outras religiões. Uhum. Então, nesse caso, né, vocês não vão falar a palavra espírito, mas uma espiritualidade, um obsessor, vocês vão tratar do tema, né, da denominação que é acolhida, né, pela outra religião no caso. Sim, com o paciente espírita a gente pode falar mais abertamente sobre obsessores, sobre causas espirituais da doença mental, mas com outros, né, com pacientes que têm outras religiões, a gente tem que contar com esses voluntários, né, de outras denominações para poder fazer uma aproximação, para poder contar para aquele paciente que é importante também ele cuidar da parte espiritual dele, ele exercer a espiritualidade, ele frequentar uma comunidade religiosa, né, ele fazer leituras, porque da mesma forma como o espírita vai praticar também a reforma íntima, o paciente que tem outra denominação religiosa também pode fazer isso dentro da sua religião. Né? Acho que todas as religiões têm uma proposta de mudança interior, mudança de postura, né? Não é exclusividade do espiritismo. Certo. E isso é enriquecedor principalmente, né, no âmbito psiquiátrico, né? Exatamente, porque justamente são questões mentais, são questões emocionais, psicológicas, enfim, e que a reforma íntima, a mudança de postura, a mudança do teor do pensamento, né, passar a não ter mais tantos pensamentos negativos, isso influi bastante no indivíduo como um todo e na doença mental, obviamente, né? Tá certo. Bom, Camila, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.